céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes lancem-se ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glória e aleluia. Glória, glória, meu Senhor. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou.
Bendito Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a olhar sempre para o grande e infinito amor do Senhor para conosco. Que jamais estejamos presos às circunstâncias que nos rodeiam, pois Tu és maior do que todas as coisas. Por maior que seja o nosso problema, o Senhor é maior que o problema. Que assim possamos olhar, que assim possamos nos comportar na nossa vida cristã. Nesse instante, meu Deus, queremos colocar diante do Senhor todas aquelas pessoas que estão agendadas no livro de oração, que diariamente por eles nós estamos intercedendo. Te agradecemos porque nesta semana recebemos algumas notícias de que algumas destas pessoas já estão bem na sua saúde, outros estão com seus problemas resolvidos, e nós te agradecemos na certeza de que o Senhor ouve todas as nossas orações e o Senhor as responde no seu tempo e de acordo com a tua santa vontade. Pai Santo, nesse instante queremos agradecer também pela irmã Ellen, o Felipe, que o Senhor os agraciou com a filhinha Manuela no dia de ontem, Senhor. Obrigado, porque tudo transcorreu muito bem no parto. A criança veio perfeita e com saúde, e nós te agradecemos e nos alegramos na tua presença. Queremos orar também nesse momento, intercedendo pela nossa irmã Cleonice, esposa do irmão Ferreira, que já há uma semana está hospitalizada. Que o Senhor oriente os médicos nos exames que estão sendo feitos, nos diagnósticos, ó Pai, para que ela receba a medicação necessária e correta, para que em breve ela esteja restabelecida, seja com a tua serva ali. Também oramos, ó Pai, pelo Gesiel, que está neste mesmo hospital aqui de Santo André, com um tumor no cérebro, Senhor. Tenha compaixão dele. Nós te pedimos, sabemos que tu podes todas as coisas. Quando a medicina não pode mais, quando a medicação não resolve, o médico não resolve, o Senhor é o médico dos médicos. Para o Senhor nada é impossível. Oramos pelo Anderson também, meu Senhor, que está com problema de depressão, mas o Senhor está cuidando dele. Que o Senhor continue abençoando. O Luiz Furlan, a irmã Irma, a irmã Marli, a irmã Dalva, enfim, Senhor, são tantas pessoas que nos acompanham através dos áudios semanalmente e estão orando conosco, e estão também cooperando conosco, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida dessas pessoas que não são membros da nossa igreja, mas apreciam o trabalho que estamos a fazer e estão nos ajudando, como a irmã Inês, a irmã Noélia também, seu esposo, o irmão Walter. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles. Também, Senhor, queremos nesse instante rogar o teu favor pelo nosso Brasil, esta pátria amada, esta pátria tão querida que o Senhor nos deu, ó Pai, o prazer, a felicidade de aqui viver, num país onde gozamos de plena liberdade, num país onde, ó Pai, não nos falta absolutamente nada. Se alguma coisa falta, meu Deus, é a questão da administração, do governo desse país. Por isso nós oramos, porque a tua palavra nos ensina que devemos orar pelas autoridades que estão constituídas, mesmo aquelas com as quais nós não concordamos, ó Pai, mas devemos orar por elas, porque ali estão
por permissão do Senhor. Abençoa o presidente dessa nação, o governador do nosso estado de São Paulo, os prefeitos e todos os governadores, senadores e deputados da República, Senhor. Obrigado por nos assistir aqui nesta hora. Eu, nesse instante, estou também lembrando do pedido do nosso irmão Danilo. Ó Deus querido, tu sabes o que é que está acontecendo com os seus olhos. Ó Pai, que o Senhor possa estar intervindo na sua visão, que em breve tudo seja resolvido para o bem-estar dele. Oramos pelo seu pai, o Pedro, que está interno, aí na casa de repouso, pela sua saúde que tem melhorado, Senhor, pela vida espiritual dele, nós oramos também. Peço ao Pai que abençoe a nossa irmã Helena. Tu sabes os sentimentos do seu coração, tu conheces todas as coisas, que o Senhor esteja com as tuas mãos bondosas, cheias de compaixão sobre a vida da tua serva. Também nossa irmã Toninha, cuida da tua serva, conformando e confortando o seu coração. Meu Deus, meu Pai, são muitas as coisas as quais precisamos verbalizar diante do Senhor em oração, mas não lembramos de todas as coisas, mas tu o sabes, tu conheces, ó Pai, o íntimo do nosso coração. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, ó Pai. Ó Deus querido, tem misericórdia da tua igreja aqui em Vila Pires também, para que os irmãos possam entender e compreender que nós somos um corpo, o corpo de Cristo aqui na terra, e por isso precisamos estar juntos, participando, cooperando com a tua igreja para o seu fortalecimento e crescimento. Também oramos por aqueles que ainda não retornaram à comunhão da igreja, que o Senhor deles se compadeça. Obrigado, meu Deus, por nos ouvir mais uma vez nesta oração. Ainda consagramos nesta oração os dízimos e ofertas que são trazidos à tua casa para favorecer o sustento das suas despesas mensais. Abençoe cada irmão, cada irmã que tem sido fiel na consagração dos seus dízimos e as ofertas, e aqueles que ainda talvez não compreenderam, ó Pai, essa doutrina bíblica, que o Espírito do Senhor possa convencê-los a respeito desse assunto e possam eles também se alegrar, como aqueles que são fiéis têm se alegrado no Senhor. Assim oramos a Ti, agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, ainda permanecendo em pé, enquanto cantamos. Os dízimos e ofertas são consagrados ao Senhor. Levato contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te
nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Podem sentar os irmãos. É interessante a mensagem deste cântico, não é? Com certeza seríamos mais felizes se assim procedêssemos, não é? Ele pode curar, mas se Ele não curar a doença, Ele continua sendo Deus. Pastor Irlande, hoje pela manhã, pregando na primeira igreja batista do Brás, ele está pregando uma série de mensagens baseado na carta de Paulo aos Efésios, e ele leu um texto, e iniciando a sua pregação, ele disse que a maioria dos cristãos hoje se dirigem aos templos para buscar alguma bênção. E ele disse porque não sabem que na pessoa de Jesus nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele disse, é difícil e como as pessoas padecem por ignorar esse aspecto da vida cristã. Nós já somos abençoados em tudo, em Cristo Jesus, né? Ele diz, o problema é que nós buscamos mais as coisas do nosso interesse material do que espiritual. E dizia ele que em nenhuma das cartas, 13 cartas que Paulo escreveu para as mais diferentes igrejas, em nenhum momento ele orou por coisas materiais, mas sim para Deus abençoar as igrejas com as bênçãos espirituais, né? O nosso assunto hoje, meus irmãos, requer muita atenção. E se você puder anotar algumas coisas que aqui serão ditas, vai ser muito bom. É tempo de acordar. Eu fiz a leitura da pastoral hoje de manhã do boletim, me permitam os irmãos fazê-lo mais uma vez. Você pode, depois em sua casa, eu não fiz a citação do texto por escrito, de 2 Timóteo 3, 1 a 5, senão ia ocupar muito espaço no boletim, não é? Então você pode ler lá em sua casa, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Meus irmãos, não há como fugir da situação ou fingir que nada está acontecendo. Sim, a profecia está se cumprindo uma a uma. Pouco notamos o verdadeiro arrependimento e conversão a Deus acontecendo. Poucos oram buscando a Deus verdadeiramente. O verdadeiro evangelho, poucos são os que pregam. O tempo do fim se aproxima, e para muitos, os afazeres diários, planos para o futuro, entretenimento, estão mais interessantes que a palavra de Deus. A fé foi banalizada e transformada numa filosofia vazia.
Em muitos lugares a igreja perdeu a alma. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:4. Sim, estou escrevendo para pessoas que conhecem a Deus e sua palavra, ou que já conheceram um dia. Lemos ainda na palavra do Senhor, em Efésios 4:14, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso nós estamos assistindo e muito, principalmente através da mídia, da televisão, pregadores, não é? Que estão pregando coisas muito estranhas, que não correspondem ao Evangelho de Cristo e induzindo as pessoas à prática do erro. Agora você pode abrir a sua Bíblia no texto que eu tomo como base para a mensagem desta hora, que está em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 a 12. Prestemos atenção. Ora, irmãos, rogamo-vos pela compaixão, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Hoje pela manhã eu fiz menção de três coisas que já estão muito presentes na nossa sociedade, no nosso país e pelo mundo inteiro. Quem já não ouviu a expressão globalização? Um mundo globalizado. Quem já não ouviu sobre a nova era? Grand Prix,
faz parte desse segmento da nova era, que é um grupo, não é, que prepara o mundo para a manifestação do anticristo. Quem já não ouviu essa expressão, nova ordem mundial? O assunto que eu quero falar com os irmãos, o tema é quando somos dominados pelo espírito do anticristo. Não se assuste com o tema, você já vai entender como isso acontece. Pode acontecer com você, pode acontecer com a igreja do Senhor. A síndrome de Lúcifer, síndrome diz respeito a uma série de eventos que produzem medo e pânico, e que se usa o termo síndrome. Então, a síndrome de Lúcifer é um comportamento controlado pelo espírito do anticristo. É também manifestação da rebeldia contra a autoridade absoluta de Deus ou da sua palavra. Anticristo é uma expressão, meus irmãos, que significa em lugar de Cristo, e não contra Cristo, como muitos pensam, não é? Então é uma expressão que significa no lugar de Cristo. O crente que permitir ou aprovar certos hábitos, determinados conceitos e comportamentos opostos a Deus e a sua palavra, está, assim por dizer, permitindo em menor ou maior grau o domínio do espírito do anticristo em si mesmo. O mistério da iniquidade, diz o versículo 7, já está operando, e operando há muito tempo. Há uma atividade sigilosa e oculta de iniquidade, de rebelião geral contra Deus. E essa atividade é muito antiga, até mesmo antes do Éden, e também muito atual, de forma muito sutil, nos meios de comunicação, na política, na educação e até mesmo na igreja. Os chamados pensadores livres defendem o direito de escolha, ou seja, a opção sexual. Nunca um homem de Deus é convidado para discutir os problemas da sociedade. Apenas aqueles que se consideram sábios, segundo a carne, como psicólogos, sociólogos, políticos, padres e feiticeiros, que são convidados para a discussão desses assuntos que envolvem a nossa sociedade. O texto que nós lemos também nos aponta o espírito de permissividade, a perversidade tomando conta da sociedade. E isso significa o mesmo que você consentir, possibilitar, liberar, autorizar a usar as coisas sem nenhum tipo de restrição. Isso é muito fácil, meu irmão, minha irmã, de você identificar na sociedade e principalmente na mídia, não é? A palavra de Deus diz o contrário, que nós, como crentes, somos separados do mundo e não podemos tomar a forma do mundo. Lá em Romanos 12:2, bem conhecido esse texto, diz: não vos conformeis com este mundo. É interessante que sobre algumas coisas tão perversas nesse mundo, eu ouço muitas pessoas, até alguns que se dizem cristãos, dizer que isso é assim mesmo. É da época que estamos vivendo, não é? Mas para o crente as coisas não são
dessa maneira, o crente não pensa assim, e ele não age, ele não se comporta desta maneira. A mente que se torna negligente, relaxada e tolerante ao pecado, quando age desta maneira, ou seja, de consentir, de possibilitar, de liberar, de autorizar a usar as coisas sem restrição. Então, a mente desta pessoa negligente, relaxada, tolerante ao pecado, sabe o que acontece? Cede espaço em sua vida para o anticristo. Mente vazia ou sem disciplina é oficina do diabo. Do mesmo modo, o crente sem compromisso com Deus, ou seja, aqueles crentes nominais, ou seja, os famosos esquenta-bancos de igreja, nunca participam ativamente da igreja, naquilo que ela realiza, no seu ministério, na sua obra. São relapsos, não tem compromisso sério com Deus, com o crescimento espiritual e numérico da igreja, através do seu testemunho para aqueles que ainda são incrédulos. Estes, segundo o relato bíblico, serão tragados pelo mal sem que haja cura. Isso é terrível. E convém uma profunda reflexão sobre isto. Ali em Provérbios, capítulo 6, verso 15, diz: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Não tem mais chance. Está debaixo de condenação. Ainda ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E agora em 2 Pedro, capítulo 2, 17 e 20 e 22, diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou seja, alguém que teve a oportunidade de conhecer a palavra, não é? Terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque o melhor fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Que coisa terrível nos revela a palavra do Senhor a pessoas com esse tipo de comportamento. Duplo sinal do domínio do anticristo. Diz o versículo 10 aí na sua Bíblia, que eu li, na parte B: essas pessoas não acolheram o amor à verdade. Em outras versões, rejeitaram o amor à verdade. Não aceitaram e não amaram a verdade, desistiram, porque não receberam com amor em seus corações. Quem não aceita a verdade
e não apega-se a ela com amor, abraça automaticamente, diz o texto, a mentira, o engano. O anticristo toma posse de quem deixou de amar e de se adequar à palavra de Deus. Pessoas assim têm muita dificuldade de viver pela fé. Sabe por quê? Pois a fé vem e se aperfeiçoa na medida que você e eu damos lugar à palavra de Deus em nossas vidas. Mais 3 indicativos de falta de amor à verdade. Uma delas é deixar de congregar, porque a Bíblia nos ensina que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Esse é um dos indicativos de falta de amor à verdade. São aquelas pessoas crentes nominais que leem a Bíblia, mas não colocam em prática os ensinamentos da palavra. Hoje pela manhã, aquele jovem da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de São Paulo, que nos visitou, cumprimentando-o ali fora e identificando a sua pessoa, ele disse: eu vim aqui em Santo André porque minha esposa trabalha no hospital e está de plantão, e assim aproveito para visitar a minha sogra. E ele disse: hoje é domingo, e eu me lembrei que domingo é dia do Senhor, e aonde eu estiver, eu devo procurar uma igreja no domingo e participar das suas reuniões. A maioria dos crentes não fazem isso. Não fazem isso. Quando viajam, vão para todo lugar. Se visitam um parente que não é crente, não são capazes de, visitando esse parente, convidá-lo para ir à igreja da cidade aonde eles moram, assim acompanhando-os. Ir à igreja, meus irmãos, sim, deixa eu terminar. E esse jovem, ele disse: eu me lembrei que é domingo, dia do Senhor, e que todo crente deve ir à igreja. Eu falei: que bom. É muito raro pessoas, membros de igreja, que pensam dessa maneira, que tem essa estima, esse apreço pela igreja do Senhor, pelo menos no domingo. E se não tem no domingo, você pode imaginar em algum outro dia da semana, quando a igreja resolve promover alguma reunião? Será que estarão presentes? Com certeza que não. Ir à igreja, para muitos, se torna enfadonho, algo forçado. Não sei como é que você está aqui, de que maneira você veio aqui. Se você estava preferindo ficar em casa, quem sabe, ou ir a algum outro lugar. Mas há um sem número, sim, meus irmãos, de pessoas que se dizem cristãs e que vão ao templo de suas igrejas forçadamente. Aquele tipo assim para o pastor não me ligar na segunda-feira, ou ir lá na minha casa perguntar por que eu não fui à escola bíblica dominical, não fui ao culto da noite. Não há mais aquele sentimento, não sei se você concorda comigo, aquele sentimento do salmista, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que esse sentimento já está muito distante na vida de tantos que se identificam como cristãos. Não há mais aquela alegria de estar com os irmãos. É bom sempre insistir nisso, e eu, como pastor, tenho repetido isso N vezes. O domingo não é meu. O domingo não é para ficar em casa, domingo não é para fazer um passeio com amigos, domingo não é dia de ir na praia. Há tantos outros dias
que você pode perfeitamente fazer isso, porque é um direito que você tem. E a gente precisa passear, a gente precisa sair com os amigos, a gente precisa ir a algum lugar que nos apetece. Nada de errado, a princípio, não é? Mas o domingo não é meu, ele é do Senhor. E eu devo consagrá-lo inteiramente ao Senhor. Deixar de fazer a coisa certa, meus queridos irmãos, nos levará a fazer as coisas erradas. Por exemplo, lá em 2 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia, no versículo 1 a 5, eu vou ler esse texto, diz respeito à vida de Davi. Veja o que diz aqui, capítulo 11 de 2 Samuel. E acontecendo que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Normalmente, naquele tempo, quando havia uma batalha, uma guerra, o rei é que ia à frente do exército, comandando o exército. Aqui, especificamente, nesse caso, Davi resolveu não ir, de ficar em casa. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou, deve ter dormido até meio-dia, não é? Do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e Davi perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filho de Eliá, mulher de Urias o Eteu? Enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando a ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Todos nós conhecemos, não é? Essa triste história de Davi, e que ele pagou muito caro por causa deste pecado. E quando nós lemos um texto como esse sobre Davi, pensando em nós, quando nós somos admoestados pela palavra, nos lembramos sempre do pecado dos outros. Dificilmente nós aplicamos as repreensões a nós mesmos. Sempre vamos pensar no outro. Tipo o que aconteceu no jardim do Éden. Quando Deus apareceu ali para conversar com aquele casal, como fazia todos os dias à tardezinha, não é? E perguntou para Eva, não é, o que aconteceu. Ela falou que comeu do fruto porque a serpente a enganou. E aí, quando falou com Adão, Adão disse: foi a mulher, até indiretamente culpando a Deus, como dizendo: o Senhor me deu uma mulher e ela me induziu ao pecado. E até hoje o ser humano tem esse tipo de comportamento. Quando é repreendido, não é? Dificilmente aceita, vai jogar a culpa em alguma outra coisa, em alguma outra situação. Davi, em outra ocasião, ele disse: eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nessa ocasião ele esqueceu disso, ele não guardou a palavra do Senhor em seu coração, por isso foi induzido ao pecado. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós ficamos irados quando somos exortados e corrigidos. A pregação honesta não é aquela que você quer ouvir.
Eu me lembro do testemunho de um moço, crente. Ele disse que as coisas que mais mudaram a vida dele, no decorrer da sua vida cristã, ele foi melhorando, foi crescendo na vida cristã, ele foi por ouvir aquilo que quando eu ouvi eu não gostei. Ele disse, muitas vezes eu ia ao culto e o pastor trazia uma mensagem, eu saía da igreja no final do culto muito nervoso. É muito normal quando vamos ao templo, e eu não estou descartando que não deva ser assim, nós queremos sair muito aliviados, não é? Muito alegres, né? Que culto abençoado! E muitas vezes essa pregação nunca falou de pecado, a pregação que ele ouviu. Nunca falou para ele que ele precisa se arrepender e abandonar os seus pecados. Então, a pregação honesta não é aquela que nós queremos ouvir, pois essa é do tipo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Ali Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que nós chegaríamos um tempo que as pessoas não teriam paciência ou boa vontade de ouvir a pregação, porque aquela pregação é uma pregação honesta, é o verdadeiro evangelho que aponta o pecado, que conclama o pecador a se arrepender, que conclama o crente a ser corrigido os seus erros. Não faz bem para o ouvido. O livro de Provérbios 15:10 nos diz: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia repreensão morrerá. É palavra de Deus, meus irmãos. Tão somente palavra de Deus. O segundo duplo sinal do domínio do anticristo é deleitar-se com a injustiça. Aí no verso 10 da sua Bíblia, do texto que lemos como base para esta mensagem, na primeira parte do versículo, fala sobre isso. Essa expressão do texto representa o cristão que permite, presta atenção nisso, concessões, e que vive em busca de prazeres. Os prazeres do mundo, os prazeres da carne, falam mais alto do que a vontade de Deus. E não se assuste, você sabe como eu sei, há muita gente, membros de igreja, que congregam em alguma igreja, que exatamente a conduta deles é exatamente assim: deleitar-se com a injustiça, o prazer, não é? Do mundano, daquilo que afronta a santidade de Deus. Em 2 Timóteo 3:4 está escrito que essa gente é o quê? Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Que coisa triste isso. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Em outras palavras, isso identifica aqueles que são amantes de si mesmo. Pouco interessa a vontade de Deus para eles. É a satisfação própria, a satisfação da sua carne, não é? Amantes de si mesmo. Esses nunca foram nascidos de novo, apenas parecem externamente que nasceram, mas não nasceram, porque ainda o prazer maior deles não é nas coisas de Deus, não zelam pela vida cristã, não se importam com os familiares que ainda não são cristãos, não evangelizam seus familiares, e muitos familiares assim morrem, partem para a eternidade, sem Cristo e sem salvação.
eles vivem numa constante luta em busca da satisfação material e temporária, em prejuízo daquilo que é eterno e permanente. Essa semana, falando com uma pessoa a respeito do que vem acontecendo no Brasil e no mundo, são sinais tão claros, não é? As coisas que nós jamais imaginávamos que a gente ia ver essas coisas, estamos vendo. E coisas piores estão chegando aí. Estão muito perto já de nós. E essa pessoa me disse: pois é, pastor, não há mais como a gente pensar no futuro, planejar alguma coisa a nível de futuro, etc, etc, porque estamos vivendo um tempo de incertezas. O que aconteceu ali no litoral norte, diz que boa parte das pessoas que morreram não são habitantes ali daquele lugar. Eles foram passar o carnaval ali, os dias de carnaval, alugaram casas, né, aquelas casas que são alugadas para a temporada, as pousadas, né? Foram, enfim, para descansar e se divertir. Não voltaram mais. Morreram. Num desses dias da semana, 2 crianças foram sepultadas aqui no cemitério de Vila Pires. Os pais ficaram lá internados, gravemente feridos, né, no hospital em Santos, e as 2 crianças morreram, um menino e uma menina. E já está em torno de mais de 60 pessoas mortas. Só quem não quer enxergar, que obviamente não identifica que nós estamos chegando no fim. A qualquer momento nós vamos acordar aí com mais uma guerra mundial, porque as provocações lá na Europa são tremendas. Vários países estão dando apoio à Ucrânia e aumentando ainda mais a ajuda em dinheiro, em armamento, e a China está se aproximando da Rússia. Uma terceira guerra mundial pode acontecer, e a Bíblia diz isso. Guerras e rumores. Já existe a guerra da Rússia com a Ucrânia, e os rumores de outras guerras também. A cada dia você está ouvindo, como eu estou ouvindo na mídia, né? Antes da volta de Cristo, essas 2 coisas abomináveis estarão em evidência, meus irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo. Rejeição à verdade e a tolerância ao pecado. Quando eu falei, meus irmãos, aqui a nível de comportamento da nossa sociedade, eu não mencionei, por exemplo, o que está acontecendo a nível moral em nossa nação, né? E pelo mundo inteiro. Há uma doutrinação já em algumas escolas para as crianças, meninos e meninas, que a menina não vai dizer eu sou menina, o menino não vai dizer eu sou menino. Então, como é que eles vão se identificar ou se apresentar? Eu sou um gênero humano. Tipo assim, tanto posso ser mulher, como posso ser
homem. Hoje a nossa irmã Elisângela me dizia alguma coisa lá da sua escola, creio que uma menina de 11 anos, que se apresentou lá na escola com uma faca guardada na mochila, e ela comentou com alguém que ela estava pretendendo se matar, porque a mãe dela não aceita a sua homossexualidade. As coisas não estão fáceis, meus irmãos. No meu tempo de escola, pai e mãe eram muito tranquilos a mandar os seus filhos para a escola, porque sabiam que lá o que estava sendo ministrado pelos professores era tão somente na área da alfabetização, etc. e tal. E qualquer coisa diferente que pudesse acontecer, os professores tinham toda a autoridade para corrigir as crianças, inclusive comunicando aos pais do que acontecia com seus filhos na escola. E eu nunca vi um pai e uma mãe contrariar a atitude do professor ou da professora, inclusive apoiando. Pode corrigir, eu autorizo a corrigir meu filho. Hoje, coitado do professor, não é? Primeiro ele vai perder provavelmente o emprego e vai ser processado. As coisas estão caminhando assim. Essa semana vi um jovem já de uma certa idade, que vive maritalmente, entre aspas, com outro homem, que ele chama de meu marido. E ele dizia na sua entrevista que eles queriam muito ter uma criança, e que fizeram uma experiência, a segunda não deu certo, mas a terceira deu. Eles alugaram a barriga de uma senhora americana, e com todo aquele processo da ciência nesse sentido, ela engravidou. E para surpresa deles, por isso dizia ele, nós estamos muito felizes, porque não é um, é dois gêmeos. E uma outra criança que dizia o seguinte, que ela era muito feliz, porque ela tinha 2 pais. Ela se achava privilegiada. Veja os irmãos como esse ambiente do mundo está terrivelmente infiltrado na igreja, na política, na sociedade, enfim, todos os segmentos da nossa sociedade está infestado por essa indecência, por essa coisa nojenta, terrível, e pensar que muitos crentes, se não concordam, simplesmente são indiferentes. E ai de quem falar, ai do pastor que pregar sobre isso. A palavra de Deus diz que precisamos ter todo cuidado, porque a graça do Senhor Jesus nos tirou do mundo das trevas, do pecado, de toda essa imundícia. Nós temos que entender isso e não fazer nenhum tipo de concessão para o pecado e para esses costumes e hábitos da sociedade. Jesus
quando orou pelos discípulos e por nós e pela igreja, ele disse assim: não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mundo. Nós ainda não fomos tirados do mundo, ainda estamos nesse mundo, mas não podemos nos envolver com as coisas desse mundo, principalmente as coisas pecaminosas. E que cada dia que se passa, nós verificamos que as coisas estão se tornando piores. Então guarde essas duas coisas, se você não lembrar de tudo, que antes da volta de Jesus, essas duas coisas abomináveis estarão em evidência cada vez maior na nossa sociedade, até mesmo na igreja: rejeição à verdade e tolerância ao pecado. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um fato incontestável e em franco cumprimento hoje. Tudo isso que eu disse, e muito mais, eu disse muito pouco, está acontecendo exatamente enquanto nós estamos aqui, todos os dias da semana, do mês, de anos, e assim por diante. A profecia de Jesus, Mateus 24:12, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você acredita nisso? Eu acredito. E já estamos assistindo isso dentro da própria igreja, lá fora e dentro da igreja. Quando você olha para a sociedade, eu nunca vi até então quanta violência, né? Quanta maldade, como está se matando gente todo dia. Se você dirige carro, você para no farol, daqui a pouco alguém chega lá, quebra o seu vidro do carro, toma o seu celular, quando não, lhe dá um tiro, se você ameaçar acelerar o carro para correr. Marido matando mulher, mulher matando marido. Eu nunca vi. Sempre existiu isso, mas na proporção que nós estamos vendo e assistindo, e vai aumentar mais ainda. Filho contra o pai, pai contra filho, e por aí afora. Que Deus nos ajude, que Deus de nós tenha misericórdia, e muito cuidado, muito cuidado. Quarta-feira aqui eu falei sobre sal e sobre luz do mundo, palavras de Jesus. Você precisa, meu irmão, ser luz. É como disse o pastor Irlande, que lá no seu emprego, as pessoas possam olhar para você e dizer: puxa vida, como você é parecido com Jesus. Alguma vez alguém disse isso para você? Sundar Singh, já contei essa história muitas vezes, não? Um cristão indiano que pregava o evangelho na Índia. Quando chegaram lá alguns pastores americanos visitando e pregando para as famílias, muitos diziam assim: nós já conhecemos Jesus, ele já andou aqui, o que vocês estão falando ele falava para a gente. E esses missionários americanos ficaram a se perguntar: como assim? Até onde a gente sabe pela Bíblia, Jesus nunca veio na Índia, não é? Logo eles descobriram que tudo o que Sundar Singh falava era aparente na vida dele. Tudo o que ele falava da palavra de Jesus, as pessoas podiam enxergar nele o amor dele, o amor de Jesus presente na vida dele. E quando ele foi visitar a rainha na Inglaterra, chegou lá, o mordomo da rainha atendeu,
e anunciou, dizendo para a rainha: tem um senhor aqui que quer falar com a senhora. Quem é ele? Eu não sei, mas parece muito com Jesus. Não sei se você concorda comigo, mas é isso que nós estamos precisando. É hora de acordar. É hora de despertar e viver realmente o Evangelho de Cristo, viver a vida cristã, como realmente nos ensina a palavra do Senhor. E muitas pessoas que ainda estão nas trevas, estão perdidos, quem sabe uma pessoa querida, uma pessoa, seu familiar, que ainda está nessa condição, com certeza, a possibilidade é grande dela vir a se converter. A decadência moral e a negligência com as coisas de Deus estão imperando no mundo em que nós vivemos. Somente a obediência à palavra de Deus pode nos livrar desse estado tão triste de coisas que nós estamos assistindo e ainda com certeza vamos assistir muitas coisas que os nossos olhos ainda não viram e os nossos ouvidos não ouviram. Oremos. Pai santo e bendito, mais uma vez nós fomos confrontados com a Tua palavra nesta noite, neste assunto que nos traz esta séria e solene advertência, porque se não tivermos o cuidado, uma vez que estamos misturados nesta sociedade corrompida, Senhor, de repente podemos ser surpreendidos vivendo como todo mundo vive, longe de Deus, sem esperança, sem alegria, sem paz em nossos corações. Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, aqui nesse lugar, e em todos os lugares onde há uma igreja plantada, que a palavra do Senhor seja pregada com toda honestidade, que a Tua palavra seja pregada, ó Deus, de uma maneira que o pecador possa se sentir miserável espiritualmente e convencido pelo Espírito Santo, correr para os Teus braços, arrependido dos seus pecados, para assim receber a salvação, o dom da vida eterna. Nós que aqui estamos nesta hora, Senhor, que possamos levar esta palavra que não é de homem, é a palavra do Senhor que foi aqui transmitida, e que possamos, Senhor, cada dia nos preocupar com isso, para que sejamos sal da terra e sejamos luz no mundo, para que quando as pessoas olharem para nós e vendo as nossas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Infelizmente, Senhor, muitas vezes não tem sido assim. Há pessoas que até zombam do Senhor pelo fato de, ao olhar para alguns cristãos, veem tantas coisas na vida destas pessoas, menos a presença do Senhor. Tem misericórdia, pois. Assim te oramos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer alguma comunicação para os irmãos aqui. Eu estava revendo hoje de manhã, no meu gabinete pastoral, alguma coisa que foi muito útil para nós aqui e para grande parte das igrejas aqui da nossa região, que é o estudo bíblico de 4 lições do Evangelho
de João. Não sei quantos dos irmãos lembram-se isso, mas a nossa igreja promoveu muito isso. Tipo assim, você escolhe um dia da semana, você escolhe o horário melhor e você convida algumas pessoas, talvez alguém da família que ainda não é crente, o vizinho do prédio ou da rua onde você mora, e uma pessoa da igreja naquele dia, naquele horário, vai estar lá na sua casa ministrando essas 4 lições. Eu batizei muita gente aqui naquela época quando se fazia esse trabalho. É o melhor método de evangelização. Se utiliza o Evangelho de João, apenas o Evangelho de João. Então, a primeira lição o tema é o homem. Então, a pessoa no estudo vai conhecer, e tem exercício para fazer em casa, vai procurar saber à luz da Bíblia quem ele é, como indivíduo, como homem. A segunda lição é o Salvador. Então, primeiro, o aluno vai conhecer sobre o homem, depois ele vai conhecer o Salvador. Aqui, como homem, ele vai saber que ele é pecador, etc. e tal. A segunda lição já vai apontar para ele o Salvador, que é Jesus. A terceira lição, a salvação. A salvação que o Salvador, obviamente, concede àquele que se arrepende e crê em seu nome. E a quarta e a última lição é a nova vida. Eu tive muita surpresa quando ministrei esse estudo em várias casas, que pessoas, antes de chegarmos na última lição, já faziam aquela conhecida pergunta: pastor, como é que eu posso aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Como é que eu faço? Uma pergunta que eu nunca esqueci, a pessoa disse: eu posso aceitar Jesus e continuar na igreja católica? Eu disse para ela: você espera eu terminar o estudo aqui? Ela me interrompeu no meio da lição. Depois, ao finalizarmos o estudo, eu explico para você. E eu disse a outras pessoas que possivelmente estivessem interessados, mediante a pergunta que ela fez, que pudessem ficar também. Né? E o interessante, irmãos, que isso aqui é muito bem disciplinado. É apenas 1 hora. Não pode passar de 1 hora esse estudo. Né? Há de se respeitar. Não é? E aqui nós temos os convites. Ó. Então você leva um convite, distribui para seus amigos, vizinhos, próximos, familiares, informando o dia e horário que o estudo vai se iniciar. Eu decidi falar isso com os irmãos porque a verdade é que nós precisamos trabalhar. Se nós queremos ver a igreja prosperar, a gente precisa trabalhar. Nós não podemos ser os crentes esquenta-banco, não. Isso vai cansando. Nós precisamos evangelizar. E esse é o método mais produtivo de evangelização. Porque é ali com a Bíblia. O aluno vai lendo os textos, você vai perguntando, você entendeu? Se não entendeu, você vai explicar para ele, né? E com isso, com certeza, a gente vai colher muitos frutos. Então, você pode me procurar, eu vou entregar para você os convites, você vai decidir o dia e o horário. Para alguns é à noite, para outros é no horário da tarde, né? E obviamente o pastor vai dar treinamento para algumas pessoas no procedimento, como ministrar essas lições. É muito fácil, não tem nenhuma complicação. E como eu disse aos irmãos, foi uma época que a maioria das igrejas aqui do ABC estava envolvido nesse trabalho de evangelização, e muitas igrejas que nós temos aqui no ABC
iniciaram-se exatamente assim. A Igreja Batista de Vila Zaira, ali em Mauá, ela se iniciou assim. Pastor Marcos de Azevedo era membro da primeira Batista de Mauá. Ele iniciou um estudo na casa de uma família que eram membros da igreja. E ali as pessoas começaram a chegando, reunindo-se, ouvindo, participando, se convertendo. Logo tinha um grupo suficiente para se organizar uma congregação. Posteriormente, o grupo cresceu um pouco mais e surgiu a Igreja Batista de Vila Zaira. Então, está aí o desafio para os irmãos, e o pastor vai estar envolvido também nesse trabalho. Se você resolver fazer esse estudo em sua casa, o pastor pode ser uma das pessoas também a estar ali ministrando essas lições. Ok? Então, está aí à disposição dos irmãos, e como eu disse, precisamos nos mexer e trabalhar bastante. Vamos estar encerrando o nosso culto. Não deixe de vir quarta-feira também, estar conosco, ok? Uma coisa boa que eu ouvi outro dia do Fernando, você, quando lê o boletim, você vê sempre, né, no fim do editorial, se você não coleciona esse boletim, não deixe largado no banco ou em qualquer lugar, leve consigo e entregue para algum amigo. O Fernando fez isso naquela editorial de O Remédio para a Ansiedade, não foi? Ele entregou para uma pessoa amiga que leu, e segundo ele, a pessoa gostou muito, apreciou muito, não é? Aquela matéria sobre o remédio para a ansiedade. Então faça isso, não desperdice os boletins da igreja, leve o que sobra aqui, que às vezes eu apanho ali no final do culto, eu aproveito, vou na casa dos vizinhos. Hoje já de manhã entreguei para a vizinha mais próxima, né? É uma maneira também de chamarmos a atenção das pessoas, e muitos editoriais podem ajudar até na evangelização das pessoas, ok? Vamos ficar em pé então, e vamos estar cantando o hino 282 do nosso cantor cristão. Em seguida, o pastor impetra a bênção final. Chegando à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo a meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora eu sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. E agora que o amor de Deus,
Eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos, sobre a vossa casa, o trabalho das vossas mãos no decorrer desta semana, e que a bênção da Trindade Divina alcance a tua igreja, que se encontra espalhada por toda a face da terra, e todos digam amém.